Boa tarde, meu nome é Mariana e nós somos alunos do segundo período de Medicina da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Hoje daremos início, então, à apresentação do nosso seminário de farmacologia, onde iremos abordar questões sobre o mecanismo de biotransformação e eliminação dos fármacos. Para introduzir o assunto que será tratado nessa apresentação, eu gostaria de relembrar um pouco o conceito de farmacocinética. Ela é a parte da farmacologia que consiste no estudo do caminho feito pelo fármaco desde o momento da sua administração até a sua excreção, onde o mesmo passará pelas etapas de absorção, distribuição e metabolismo. O entendimento dessas etapas é de extrema importância, já que elas podem influenciar no desempenho dos fármacos. Então, na absorção, veremos as diferentes vias de administração, como, por exemplo, a via oral, e como que elas podem impactar no processo absortivo do fármaco. Na distribuição, vemos os caminhos do medicamento até o órgão-alvo. No metabolismo, podemos ver que os fármacos podem ser transformados em metabólitos inativos ou até mesmo em compostos mais ativos que o original. E, por fim, nós teremos o processo de excreção, onde buscamos entender os locais que ocorre a eliminação dos fármacos. Então, começando o nosso assunto de metabolismo ou biotransformação dos fármacos, eu vou iniciar a discussão falando um pouco sobre o efeito da primeira passagem, que é um fenômeno do metabolismo dos fármacos que acontece depois da absorção. O exemplo mais claro é quando o fármaco é administrado por via oral. Ele passará primeiro pelo trato gastrointestinal, porém, ele não irá diretamente para a circulação sistêmica. Antes disso, o fármaco vai passar por meio de uma via porta para o fígado, onde vai ocorrer o chamado efeito de primeira passagem, que é o metabolismo que resultará na inativação de uma fração da dose administrada e absorvida do fármaco. Sabendo disso, é importante saber que o metabolismo do fármaco, para garantir que ele tenha metabólito suficiente. É importante saber o metabolismo dos fármacos para garantir que ele tenha metabolismo suficiente para chegar nos órgãos-alvo. E depende muito da via de administração, porque o fármaco pode não passar por esse processo. Outra questão importante é a biodisponibilidade do fármaco, que vai ser caracterizado como fração do fármaco que alcançará a circulação sistêmica, e ela pode ser influenciada pela forma de administração, pelas propriedades químicas do fármaco e pelas características do próprio paciente. Como foi visto anteriormente, o efeito de primeira passagem gera uma redução da fração do fármaco administrado, ou seja, sua biodisponibilidade será menor. Em casos em que o fármaco não sofre esse processo, sua biodisponibilidade será igual à concentração original. Agora eu vou passar a fala para a Laila, para ela continuar a apresentação sobre biotransformação. Obrigada. Agora eu vou começar falando sobre a eliminação de fármacos lipossolúveis e o término de sua atividade. Os fármacos lipossolúveis, eles são eliminados com dificuldade, pois são absorvidos mais rapidamente pelo nosso organismo. E isso acontece pois eles têm uma maior facilidade em atravessar as membranas celulares. Então, nós podemos concluir que fármacos lipossolúveis, eles possuem uma maior afinidade por essas membranas, o que vai facilitar, então, a sua difusão. Bem, de maneira geral, para a eliminação de um fármaco, ele deve ser primeiramente absorvido e depois passar por um processo de biotransformação. E essa metabolização, ela será feita pelo fígado com o propósito de aumentar a hidrofilicidade daquele fármaco, no caso a polaridade, e posteriormente passará para os rins e, por fim, urina para ser eliminado. É válido ressaltar também que existem outras vias de eliminação desses fármacos, como as glândulas lacrimais, os pulmões, as glândulas salivares, dentre outros.
Bem, esse processo de eliminação de fármacos, então, ele pode ser definido como a passagem desse fármaco da circulação para o meio externo. E esse processo de eliminação, ele depende também de transportadores de membrana, podendo ser eliminado, então, de três formas: através do transporte de cátions iônicos, através do transporte de ânions orgânicos ou pelo transporte de moléculas neutras. Nós também temos órgãos principais que biotransformam esses fármacos, e vou começar falando do fígado, que é o órgão principal de biotransformação, e essa biotransformação ela será feita através do sistema do citocromo P450. No entanto, o intestino delgado, intestino grosso, cérebro, rins, pulmões e plasma, eles também possuem capacidade para biotransformar fármacos. Falando um pouco agora sobre as reações de fase 1 e de fase 2, vou começar falando das reações de fase 1, que incluem a oxidação, a redução ou reações hidrolíticas. Essa fase ela possui um sistema enzimático muito importante de biotransformação, que se chama P450, e consiste em uma superfamília microsômica de isoenzimas que vai catalisar a oxidação de diversos fármacos. As enzimas da fase 1, elas resultam na introdução do que se conhece como grupos funcionais, e muitas vezes o fármaco ele vai precisar passar por reações de fase 1, que são consideradas, como eu já disse antes fases de funcionalização, né, onde esse fármaco ele poderá receber grupos funcionais e gerar metabólitos na tentativa de diminuir seu efeito biológico. Nós temos também alguns exemplos de enzimas que participam dessa fase, como a CYP2D, a CYP2C e a CYP3A, que serão responsáveis pela metabolização de cerca de 50% dos fármacos disponíveis. Nós temos também as oxidases, que fazem parte do processo de oxidação, como, por exemplo, a enzima epóxido hidrolase, que vai oxidar o grupamento epóxido presente em muitos fármacos, e também temos as monoxigenases, contendo flavina, que vão oxidar o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Nós temos como destaque também as monoaminoxidases, que estarão envolvidas no metabolismo das catecolaminas e nas diaminoxidases, e essa fase 1, ela também envolve reações de redução que não são tão frequentes. E, por fim, nós temos a hidrólise, que não irá ocorrer no fígado, mas sim no plasma sanguíneo e em outros tecidos, podendo ser classificadas essas reações como desesterificação e desamidação. Falando um pouquinho agora sobre a fase 2, que é popularmente conhecida como fase de conjugação, ela consiste em uma reação que inclui enzimas que catalisam a conjugação do substrato, que no caso é o produto da fase 1 com uma segunda molécula adicionada, e a glucuronidação ela é a reação mais comum da fase 2 e é a única que ocorre no sistema enzimático microsômico hepático, e consiste na conjugação com o ácido glicurônico, e é a principal reação envolvida no metabolismo de drogas, e irá formar, consequentemente, glicuronídeos, que, no caso, é a maior fração desses metabólicos de diversos fármacos, que possuem grupamentos fenol, álcool ou carboxil. Nós temos também outras enzimas que participam dessa fase 2, como as sulfotransferases, a glutationa S-transferase e as N-acetiltransferases, dentre outras. E todas essas reações citadas, elas possuem o intuito de aumentar a polaridade do fármaco. E alguns fármacos, quando administrados, eles passam apenas por reações de fase 1, e isso ocorre quando essa fase já é o suficiente para permitir a eliminação dessa molécula, tendo a possibilidade, então, desse fármaco não passar por reações de fase 2. Já em outros casos, a fase 1 não é suficiente para que aquela molécula se torne tão hidrofílica a ponto de já poder ser eliminada, né? Tendo, então, que passar por reações de fase 2, que irá conjugá-la com outra molécula, no intuito de aumentar a polaridade e possibilitar a expressão do composto. Existem alguns fármacos também que já vêm em sua estrutura com um grupamento hidroxila ou um grupamento NH,
que vão acabar passando diretamente para a fase 2. E, por fim, nós também temos fármacos que são eliminados de forma inalterada pela urina. E como exemplo, nós temos o paracetamol, que mesmo tendo grande parte, né, conjugada com o sulfato e com o glucoronídeo, ele ainda possui uma pequena quantidade que é excretada na urina sem sofrer nenhuma metabolização. Nós temos também o rocurônio, que é um relaxante muscular, excretado de maneira inalterada, e é um medicamento indicado para ser utilizado juntamente com anestesia geral, para facilitar a intubação traqueal em procedimentos de rotina. Falando um pouco agora sobre a meia-vida de um fármaco, essa meia-vida ela é determinada como o tempo necessário para que a concentração de um fármaco no organismo seja reduzida à metade após ter entrado em contato com a corrente sanguínea. E essa meia-vida ela varia muito de fármaco para fármaco, né, devido às suas características próprias, como sua concentração, sua afinidade com proteínas plasmáticas, dentre outros. Por exemplo, quanto maior a concentração de eliminação de um fármaco, menor vai ser o seu tempo de meia-vida. E quanto menor a constante de eliminação de um fármaco, maior vai ser o seu tempo de meia-vida. E a afinidade por proteínas plasmáticas, como a albumina, por exemplo, também pode influenciar nessa meia-vida, visto que quanto maior a afinidade do fármaco por proteínas plasmáticas, maior vai ser o seu tempo de meia-vida. E quanto menor essa afinidade, menor vai ser esse tempo de meia-vida. E agora o Rickson vai continuar para a gente. Boa tarde. Falar sobre dar exemplos clínicos que ressaltem a importância da biotransformação na geração de metabólitos tóxicos ou ativos e ou ainda inativos. Também falar dos fatores que alteram o metabolismo dos fármacos e os processos de inibição e indução das enzimas microsomais. Então, começando pela biotransformação e os exemplos, eh, os fármacos podem ser biotransformados com diversos objetivos. Um deles, a excreção, o que na biotransformação facilita nesse objetivo de excreção. As enzimas que são envolvidas na biotransformação podem ser encontradas em diversos tecidos, como já foi dito, em geral, a maior concentração no fígado. Dando o exemplo do paracetamol, o paracetamol é um dos analgésicos e antipiréticos mais utilizados em crianças e adultos, e ele possui uma janela terapêutica larga com poucos efeitos adversos. No entanto, por ele ser um medicamento que não é sujeito à receita médica, é por vezes utilizado em uma sobredosagem, podendo provocar hepatotoxicidade, decorrente do esgotamento dos níveis de glutationa hepática e do excesso de produção de N-acetil benzoquinonaminina. Em doses ingeridas certas, né, de maneira certa, 95% do paracetamol vai ser convertido pelas enzimas de fase 2 na metabolização em glicoronato de paracetamol e sulfato de paracetamol, que é substância muito menos tóxica e mais dissolúveis, que ambos vão ser eliminados na excreção na urina. 5% do paracetamol mãe é convertido pelas enzimas P450 do citrocrom, da fase 1 em um produto tóxico que é conjugado por GSH, é excretado na urina e assim detoxificado. Entretanto, a segurança do paracetamol pode ser muito comprometida, né? Como eu disse, em doses excessivas de fármacos mistos, misturando o paracetamol com outro fármaco, como o hidrocorona, porque eles são fármacos, substâncias que competem, então na eliminação por dependência da fase 2, e com isso, isso vai gerar um desvio da via da metabólica reativa hepatotóxica, resultando em lesões da célula do fígado, como eu disse antes. Falando agora dos fatores que alteram o metabolismo dos fármacos, a gente vai ter a variedade genética, que assim, através de processos de transcrição e tradução, alguns genes controlam a produção de enzimas que atuam especificamente nas diferentes etapas da farmocinética das drogas. Então,
a anormalidade genética sobre o gene que controla a produção de enzimas responsáveis pela biotransformação das drogas, dos fármacos, pode gerar alterações na resposta desses compostos, fazendo com que a administração de um fármaco produza respostas inesperadas, podendo ser tanto positiva quanto negativa. A gente vai ter os fatores ambientais, que também são importantes, uma vez que inibidores e indutores enzimáticos estão presentes na dieta e no meio ambiente. Por exemplo, no suco de toranja, existe o suco de toranja, na verdade, inibe o metabolismo de fármacos, eh, enquanto a couve de Bruxelas e a fumaça do cigarro têm propriedade de induzir a enzima P450. Os componentes da erva de São João, que é um medicamento fitoterápico, induzem também isoenzimas CYP450, bem como a glicoproteína P. Aí, como eu disse, também a gente vai ter alimentação. Em processos enzimáticos, pode haver alteração diante dos micronutrientes consumidos ou que carecem na alimentação dos indivíduos, incluindo a falta das vitaminas como a A, B e a C, que podem catabolizar a atividade metabólica das enzimas. Dietas ricas em proteínas também podem acelerar o metabolismo de alguns fármacos através da estimulação do citocromo P450. A gente vai ter o sexo. Homens e mulheres, eles podem ter respostas diferentes em relação à metabolização dos fármacos. Metabolização, absorção, a velocidade e o tempo ativo dos fármacos. E como isso dá? Devido à diferença dos hormônios sexuais, a anatomia e a fisiologia dos sexos. A gente pode incluir o menor peso corporal, porcentagem de gordura e água, menor tamanho dos órgãos e menor fluxo sanguíneo como alguns fatores que diferenciam a distribuição dos fármacos no corpo do sexo masculino em relação ao sexo masculino, feminino em relação ao sexo masculino. Outro fator a ser citado também é a expressão da glicoproteína P, que além de ter papel importante na resistência a fármacos de células cancerígenas, quer dizer, outro fator que a gente pode citar é esse, que além de ter papel importante na resistência a fármacos em células cancerígenas. E nos homens, por apresentar maior quantidade, né, da glicoproteína P, a absorção é diminuída, ajudando para ter menos quantidade do fármaco na circulação. Além disso, o outro fator que pode influenciar no metabolismo dos fármacos, ainda dentro dessa questão de sexo, é a gravidez no sexo feminino, que acaba propiciando grandes mudanças fisiológicas e também elevadas concentrações de diversos hormônios. Dessa maneira, alguma doença também, como seria o caso da cirrose, que compromete o fígado, um órgão de extrema importância para o metabolismo dos fármacos. A gente vai ter idade, a metabolização dos fármacos pode ser alterada diante da idade na qual o indivíduo se encontra. Diversas faixas de idade apresentam atividades enzimáticas diferentes, como exemplo das crianças de 1 a 12 anos de idade, elas conseguem metabolizar diferentes fármacos com mais rapidez do que os adultos. Por isso, exige que, às vezes, doses maiores seja necessárias para as crianças em relação à massa da criança. E em idades mais elevadas, ocorre a diminuição do volume do líquido corporal e aumento de gordura, o que resulta no aumento do volume de distribuição de fármacos lipofílicos. E agora a gente vai ter também um fator químico, né, que é um fator da indução e da inibição enzimática. Nesse caso, na indução, a gente vai ter um aumento da velocidade dos processos enzimáticos, tornando o metabolismo acelerado do fármaco, o que diminui a sua meia-vida e diminui os efeitos farmacológicos. A gente vai ter, e agora na inibição, a gente vai ter que a velocidade dos processos enzimáticos é reduzida, ao contrário da indução, o que vai ocasionando o prolongamento dos efeitos farmacológicos, acumulação e toxicidade potencial. Falando agora de como funciona os processos de inibição e indução das enzimas microsomais, e citando um exemplo também, alguns dos substratos de fármacos quimicamente dissimilares do citocromo P450 com a administração repetida induzem a expressão
de P450 pelo aumento da velocidade de sua síntese ou pela redução de sua velocidade de degradação. A indução vai resultar em um metabolismo de substrato acelerado e, em geral, uma diminuição da ação farmacológica do indutor e também de fármacos co-administrados. No caso de fármacos transformados em metabólitos reativos, a indução de enzima pode exacerbar a toxicidade mediada por metabólitos. Certos substratos de fármacos inibem a atividade enzimática do citocromo P450. Fármacos que contêm imidazol, cimetidina e cetoconazol ligam-se fortemente ao ferro do MP450 e reduzem com efetividade o metabolismo de substratos endógenos ou de outros fármacos co-administrados por meio de uma inibição competitiva. Também, a amiodarona inibe várias enzimas do citocromo P450 e pode resultar em aumento dos níveis de muitos medicamentos. Foram observadas interações que colocam a vida em risco do paciente que recebe indutores da isoenzima CYP34A durante o tratamento com ciclosporina na prevenção da rejeição de transplantes de rins e fígado. O uso de rifampicina e da erva de São João pode aumentar a expressão da CYP3A4 de tal forma que o nível plasmático de ciclosporina caia abaixo da faixa terapêutica. Então, se a imunossupressão for insuficiente, o risco de rejeição do transplante aumenta, o que vai ocasionar numa rejeição, né, do transplante. Na presença de rifampicina, outros fármacos que são substratos para a CYP3A4 também podem se tornar ineficazes e, por essa razão, a ingestão de rifampicina é contraindicada em pacientes HIV positivos sob tratamento de protease. Como eu disse, a indução enzimática ela é uma elevação dos níveis de enzima, como no complexo do citocromo P450, ou da velocidade dos processos enzimáticos resultantes de um metabolismo acelerado do fármaco. E a inibição é exatamente o contrário, né? A gente vai ter uma queda na velocidade da biotransformação. E isso está exemplificado nos tópicos que está ali dizendo, na indução, aumento da velocidade de biotransformação hepática da droga, né, o fármaco, aumento na velocidade de produção dos metabólitos, aumento da depuração hepática da droga, diminui a meia-vida sérica do fármaco, diminui as concentrações séricas da droga livre e total, diminui os efeitos farmacológicos se os metabólicos forem inativos. E é isso, e agora o Samuel vai falar sobre a eliminação dos fármacos. Boa tarde, meu nome é Samuel, vou falar um pouco acerca dos principais órgãos, né, que vão atuar na eliminação dos fármacos. Vou explicar um pouquinho acerca dos mecanismos de eliminação renal e falar um pouquinho também da importância do pK dos fármacos e do pH da urina na eliminação renal, mais especialmente na reabsorção tubular passiva. Então tá, os fármacos eles vão adentrar no plasma sanguíneo e após eles atingirem determinadas localizações, como o próprio local de ação terapêutica, né, que vai ser inicialmente desejado, ou como alguns locais inesperados, onde ele vai gerar alguma toxicidade, ou até mesmo os reservatórios teciduais, após esses processos, eles vão ser encaminhados para sofrerem algumas ações metabólicas. Como foi falado anteriormente, o principal objetivo vai ser fazer com que eles sejam um pouco mais hidrossolúveis, para eles poderem ser melhor excretados. Então, o corpo ele vai ter como principal via de eliminação dos fármacos a via renal e a via biliar, tendo como destaque entre esses dois a via renal. Então, é por isso que é de vital importância que os fármacos eles sejam metabolizados e transformados em moléculas hidrofílicas, já que os rins eles vão se basear na natureza hidrofílica ou hidrofóbica dos fármacos para atuar justamente na excreção dos mesmos. Além disso, né, o corpo humano ele possui como mecanismo de eliminação dos fármacos que não conseguem ser convertidos em moléculas hidrofílicas o trato biliar e as fezes. E algumas drogas mais voláteis, né, elas vão ser eliminadas pela respiração, pelo ar expirado, e algumas outras drogas elas vão ser eliminadas pelo leite materno, pela saliva e ou também pelo suor. Falando sobre a eliminação renal, né? Os rins eles vão possuir como mecanismo de eliminação a filtração glomerular, a secreção tubular ativa e a reabsorção tubular passiva. A filtração glomerular ela vai representar cerca de 20% da eliminação das drogas,
e vai funcionar mais ou menos assim. Ao chegar no glomérulo, a droga ela vai ter que atravessar a cápsula de Bowman e vai ter que atravessar também os poros existentes nos glomérulos. Só que para isso, não vai ser qualquer molécula que vai conseguir. Para isso, ela vai precisar ter mais ou menos 2 requisitos. Então, ter um tamanho, um peso inferior a 20.000 kilodaltons, né? Ou seja, moléculas grandes demais, elas não vão conseguir atravessar o glomérulo, então, portanto, elas não vão conseguir ser eliminadas pela filtração glomerular, e também moléculas que vão estar associadas a proteínas, como, por exemplo, a albumina, elas também não vão conseguir. Então, portanto, se o fármaco estiver ligado à albumina, ele também não vai ser filtrado. Então, a secreção tubular, que vai ocorrer no túbulo proximal e também no túbulo distal, ele vai realizar justamente a filtração dos fármacos cuja filtração glomerular não foi possível. O seu mecanismo ele vai envolver um transporte ativo, né, que vai diferenciar as substâncias básicas das substâncias ácidas, e também vai ter a forte presença de um transportador de membrana na membrana das células dos túbulos renais, que vai justamente fazer o transporte desses fármacos para o túbulo renal, conseguindo assim, né, fazer com que passe algumas moléculas maiores, né, acima de 20.000 kilodaltons, e também algumas moléculas que estejam ligadas a proteínas, como por exemplo a albumina. Então, é interessante saber também que existem alguns fármacos cuja meia-vida é muito pequena e também outros fármacos que possuem a capacidade de inibir a secreção tubular. E esses fármacos eles vão poder ser utilizados em conjunto, né, para que, por exemplo, algum fármaco tenha meia-vida prolongada. Por exemplo, porque com a secreção tubular inibida, o fármaco ele vai passar muito mais tempo na corrente sanguínea, mas isso também pode ser negativo, né? Porque também pode causar esse efeito de forma não desejada, dando um exemplo de interação medicamentosa negativa, como é o exemplo da aspirina, né? Que ela tem capacidade de inibir a secreção tubular e prolongar a vida da penicilina, por exemplo, e de outras drogas, gerando, assim, com certeza, uma toxicidade. Então, falando agora um pouco do pH e do pKa, né, que são importantes fatores na farmacocinética, e eles vão possuir influência principalmente nos processos de excreção da reabsorção tubular passiva. Então, a maioria dos fármacos são bases ou ácidos fracos, e por isso eles vão possuir a capacidade de se ionizar mais facilmente. E a gente já viu anteriormente que a forma ionizada ela vai ser a forma hidrofílica, e a forma molecular ela vai ser a forma lipofílica. Então, se o fármaco está ionizado, ele é mais facilmente eliminado. O contrário também é verdade. Então, sabendo a natureza do fármaco, né, se ele é ácido ou se ele é básico, é possível que a gente saiba quais são as melhores condições da urina para conseguir eliminá-lo. Uma urina mais ácida, por exemplo, ela vai favorecer a eliminação de um fármaco cuja natureza é ser uma base fraca, porque ele vai ionizar. E uma urina mais básica, por exemplo, também vai favorecer a eliminação de um fármaco ácido fraco. É natural, né, que o líquido tubular, a partir do túbulo proximal e além dele, ser um líquido ácido. Então, o que faz com que os processos que são chamados os processos de sequestro das formas iônicas seja mais efetivo nas bases. Porém, esses processos de absorção e reabsorção, eles podem ser alterados por alguns fatores, como a mudança do próprio pH ou também o aumento do débito urinário, por exemplo. Então, para finalizar, né, é importante destacar que o conhecimento desses mecanismos vai ser de extrema importância para o profissional da saúde, principalmente no manejo de um paciente intoxicado, por exemplo. Alguns processos que visam alcalinizar a urina, né, como, por exemplo, a administração de bicarbonato e o próprio aumento do débito urinário, eles constituem uma manobra clínica de extrema relevância para tratar uma overdose de aspirina, por exemplo, entre outras drogas que são ácidos fracos. Agora o Léo vai falar um pouquinho. Olá, boa tarde. Eu vou falar rapidamente, porque para a gente não passar o nosso tempo. Tá? Então, o que acontece? Dentro na excreção dos fármacos, existe a circulação interhepática, que são, o que acontece? Tem uma família, membros das famílias de transportadores, que elas são presentes no fígado. Tá certo? Que uma das mais conhecidas é o conjunto de ligação ATP, que é ATP Binding Cassette, que são 7 famílias de proteína que pegam aqueles fármacos e elas jogam pelas vias biliares, elas desembocam tudo no duodeno. O que acontece? Aquele fármaco passa novamente pelo intestino grosso e delgado e pode ser reabsorvido, muito mais no intestino delgado, depois no grosso, em pouca quantidade, conforme essa figura que a gente vê. Então, o que é isso? Ele pode ser reabsorvido na forma ativa ou ele pode sofrer hidrólise e algumas transformações e ser reabsorvido naturalmente. Por exemplo, o que é a vantagem disso? A vantagem é que tem uma duração
do efeito do fármaco, porque é como se ele passasse 2 vezes no seu organismo. Aquilo que iria ser perdido acaba sendo reutilizado, tá certo? Então, isso aumenta também a meia-vida, como a Laila falou lá atrás, e ao aumentar a meia-vida, você pode diminuir a dose daquele fármaco no organismo. Qual é a desvantagem? É que, por exemplo, no caso da morfina, que é um deles que sofre hidrólise e volta para o sangue, você pode ter uma toxicidade dentro do organismo, tá certo? E, por exemplo, o caso da digoxina, uma desvantagem é que ela, ao passar no intestino grosso e o intestino delgado, ela pode causar diarreia, pode dar alguns tipos de rejeição. Então, essa circulação interhepática é muito importante para a gente poder diminuir as dosagens e saber que aquele fármaco pode ser reaproveitado dentro do organismo. Agora, o clearance. O clearance, ou depuração, não é nada demais, é só a eficiência que o fármaco é eliminado do organismo. Ou seja, ele é uma vazão. Se for de primeira ordem, como a gente vê em alguns gráficos, é uma reta, aquilo não modifica. Se você aumentar muito o fármaco, você tem a mesma vazão de saída do fármaco do organismo, tá certo? Então, ele é calculado através do volume de distribuição sobre a concentração plasmática do fármaco. É simples dessa forma, e ele é usado muito para você calcular a meia-vida do fármaco, ou seja, você usa ele para saber a dose que você precisa aplicar a dosagem que vai ser usada de fármaco para cada um, tá certo? Então, ele diz, na realidade, o tempo de ação, tá certo, do fármaco no receptor-alvo, ou seja, é onde ele atua no alvo daquilo que você quer. Se você quer que ele atue naquele ponto específico, ele mede isso. Bom, eu agradeço aqui, que a gente está quase estourando o tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela oportunidade. Um abraço.